Bem, gente, na última aula, ah, deixa eu fazer assim que é mais rápido. Isso. Eu coloquei aqui, ó, aula 4 e 6, por quê? Na parte de arqueologia, a última aula que eu dei deste curso foi a aula 4. Depois nós tivemos a parte de história nas aulas 5 e 6, que foram. Ah, eu já fiz até a conta errada, aqui não é 6, é 7. As aulas 5 e 6 foram dadas pelo Lucas, certo? Então hoje nós vamos retomar aqui, vendo a arqueologia, que é a 7ª aula hoje, e a última, 8ª também, encerramos com a arqueologia, ok? Farei uma oração rápida aqui, nós iniciaremos já já, tá bom? O pessoal vai chegando aí, são 9h29 ainda. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que nós temos condições de estar aqui reunidos, não só para confraternizar, escutar a sua palavra, também, né? Novamente te peço, Senhor, que tudo que aqui seja dito e escutado seja feito de uma maneira que te honre e te glorifique. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, gente, se a última aula que nós tocamos nesse assunto de arqueologia foi na aula 4, hoje é o 21º dia depois, né, do que nós falamos. A gente não acabou os manuscritos do Mar Morto, então eu não posso fugir de fazer uma recapitulação muito rápida para a gente relembrar rapidinho o que foi dito e a gente retorna, tá? Então, deixa eu já vir para o slide aqui, que é o slide. Olha, cadê? Aí, ó, o Little Pedro. Aí, ó, cara. Nós, como eu prometi, nós vamos falar rapidinho de algo que nós falamos na... Perdão. Agora eu não lembro se foi na primeira ou na segunda aula de arqueologia, na aula 3 ou 4, mas enfim. Para quem não estava, gente, na aula em que nós falamos de algumas questões que a arqueologia ela veio como um subsídio factual de comprovação de relatos bíblicos, que em muitas coisas eram tratadas como mitologia, nós tivemos um caso lá do rei Davi, e que durante muito tempo, principalmente no iluminismo, era acreditado a não existência de Davi, na verdade, né? Que os relatos de Davi eram relatos mitológicos, não era uma pessoa que de fato tinha existido. E daí nós falamos da estela. A estela, né, é um monumento, geralmente monolítico, de pedra, em que você tem inscrições com várias finalidades, né? E uma das estelas que foram encontradas foi essa aqui, ó, uma estela da vitória de Azael. Quem foi Azael? Azael foi um rei, King of Aram ali, né? Ele foi um rei amoreu. Amoreu, pelo amor de Deus. Arameu. Isso que dá ficar pondo coisa em inglês, tá vendo, gente? Ele foi um rei arameu, que era um rei da Síria. Exatamente, arameu. E qual era a língua que se falava na região da Síria? Aramaico. Então, Pedrinho, tá aí tua resposta, cara. Não é uma que você perguntou, né? Por que não foi escrito em hebraico e sim em aramaico? Então a questão aqui não é uma discussão linguística de quem era mais antigo ou não. É porque, de fato, a gente não entrou no detalhe, porque até o livro, para quem não viu, a gente está usando a estrutura da coluna dorsal, a espinha dorsal desse curso é nesse livro aqui, tá? Manual da Arqueologia Bíblica. Então ele traz de maneira, apenas para colocar, que através de um achado arqueológico foi derrubado uma ideia de que Davi era um mito. Não, de fato existiu. Até porque essa inscrição aqui foi feita por um povo inimigo, né? Então, ok. Então você tem ali escrito, né? Azael tem na Bíblia, gente. 2 Reis 8:28. Tem lá uma passagem, deixa eu ver se eu trouxe aqui, acho que eu não trouxe, mas enfim. Tem uma passagem na Bíblia que fala lá de Azael. Ele fala que eu matei Jorão, o filho de Jorão, de Acabe e Acasias, filho de Jeroão, da casa de Davi. E é aqui onde está escrito, ó, que existia o rei da casa de Davi. Ou seja, se ele foi rei da casa de Davi, de fato, Davi existiu, não é mitologia. Fechou, Pedrinho? Era isso aí, cara. Tá? Fiquei com essa pendência aí. Então começo hoje. Foi uma boa pergunta, né? O livro ele não traz esses detalhes, né? Mas tá aí. Então, gente, nós na última aula a gente falou muito de manuscritos do Mar Morto, que foi
por que que eu fiz questão de trazer este achado arqueológico como o primeiro aqui, né? Como as partes mais práticas da arqueologia? Porque ele é... algumas pessoas consideram os manuscritos do Mar Morto como o maior achado arqueológico de todos. Porém, nem todos assim o consideram, né? Porque daí você tem a arqueologia como um todo, não só a bíblica, mas dentro da arqueologia bíblica, aí é indiscutível. Isso é unânime, né? Dentro da arqueologia bíblica, este achado é o mais importante feito até hoje da arqueologia, tá? Então, eu fiz questão de trazer isso aqui. E eu mostro de novo por quê. Nós vamos falar na rebelião dos judeus, né, que teve a guerra lá contra o Império Romano. A gente vai falar das cidades, tá? Então, olha aqui. Jerusalém está aqui, tá? Jerusalém está aqui. Aqui é o deserto da Judéia, tá vendo? Ó? Então é uma região desértica. Se você vem em direção ao Mar Morto, tá aqui o Mar Morto, ó. Essa bolinha vermelha é Qumran, ou, se você quiser falar como os árabes falam, Qumran. Então tá aqui. Então tá aqui, né? Você sai de Jerusalém em sentido ao Mar Morto, você chega em Qumran. Mais para baixo, também situada às margens aqui do Mar Morto, tem Massada. E por que é importante aqui essa citação? E nós vamos falar um pouquinho de Massada hoje, porque ali por 65, 66, depois de Cristo, quando começa a guerra contra o Império Romano, dura até 73 e acaba com a tomada romana deste assentamento aqui em Massada. E nós vamos ver isso, tá? Então aqui é só para mostrar, né? Isso aqui também, como eu comentei com vocês, esse livro aqui é muito rico em mapas, né? Mapas dos períodos. Então está aqui, ó, Israel no período romano do Segundo Templo. O período do Segundo Templo foi o período onde Jesus esteve conosco, humanamente falando aqui, né? Na Terra. Então está aqui. Esse é o mapa da época que nós vamos falar bastante hoje. E é o período intertestamentário, né? O período intertestamentário é esse, do primeiro e segundo templo, que se acredita quando foi encerrado ali os escritos do Antigo Testamento e foi dado início ao Novo Testamento. Então, o que nós vimos? Rapidamente, tá, gente? Perdão, isso aqui é o preview que nós vamos ver. Então, os manuscritos foram descobertos em 47, 2 beduínos estavam no deserto, daí foi lá, a cabrinha fugiu, ele foi correr atrás da cabra, daí jogou uma pedrinha na caverna, a pedrinha bateu, quebrou um jarro. Foram esses 2 jarros que acharam. O que tinha dentro do jarro? Os manuscritos do Mar Morto, né? E daí esse negócio rodou lá no comércio ilegal da região, até que foi passando de mão em mão e caiu nos Estados Unidos. Fizeram um anúncio do jornal da época no Wall Street, colocando aqui, ó, os 4 pergaminhos do Mar Morto. E aí, pessoas que tinham acesso ao jornal, pessoas que eram estudiosos e profissionais mais ou menos desse segmento, desse ramo, falando, olha, não sabe se isso aí é verdadeiro ou não, mas vamos lá ver. E quando viram que o negócio era verdadeiro, aí sim, aí foi um auê, cara. Se acharam 4 lá, uns tiozinhos do nada, deve ter muito mais coisa. E foram atrás. O que foi achado? 1.100 textos bíblicos, escritos em hebraico, aramaico, grego. 230 de tudo isso são livros da Bíblia hebraica. Né? E a gente viu, rapidamente, que também tinha ali texto apócrifo, que são textos que não foram incluídos no cânon bíblico. Temos pseudepígrafos, por exemplo, como o livro de Enoque. Pseudepígrafo é atribuído a Enoque, mas de fato não se acredita o livro da autoria do próprio Enoque, embora tenha esse nome. Tem comentários sobre textos bíblicos, né? Tá vendo? Começou cedo a turma lá, né? Que é o livro de Abacuque, que tem comentários, e documentos sectários, e isso aqui é muito rico, foi muito rico para nós, arqueologicamente falando, por quê? Porque trouxe muita iluminação sobre costumes e cultura dos judeus daquele período, que nos ajuda a entender por que algumas coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Que a gente não tem relato em outros livros, a não ser livros sectários dos essênios, que foram o grupo ali religioso que estava, a seita religiosa que estava ali no Mar Morto, né? Então, ali, ó, nos fornecem algumas das únicas informações que temos da época, judaicas da época, rituais, visões religiosas, costumes sociais, geografia topográfica, etc. Daí que ele divide rapidamente, né? Literatura judaica, apócrifos e pseudepígrafos, foram encontrados mais de 400 manuscritos, textos sectários, que eram da seita dos essênios, mais de 200, e daí o resto foi tudo da Bíblia. E aqui ele coloca ali, né, quanto que a questão dos manuscritos bíblicos, ó, quantas cópias de cada livro
eles encontraram lá no assentamento, totalizando, por mais que eles tenham achado 238 pergaminhos, no total totalizam 246, porque tem pergaminhos que constam textos de mais de um livro, tá, gente? Então, isso é uma fotografia mais ou menos nos dias de hoje, tá? A gente vai ver depois, porque acredita-se que ainda vão achar mais coisa lá. E a gente vai ver o porquê em breve. Então, gente, ó, nós podemos resumir em 2 pontos qual foi a grande contribuição deste achado dos manuscritos do Mar Morto para nós. O primeiro ponto é, então, talvez não mais importante, mas de fato foi assim muito profundo, né? E tirou muitas dúvidas de estudiosos da época, né? Como o Lucas trouxe na aula de história, nós tínhamos os escribas, os talmudistas, depois veio a turma dos massoréticos, massoretas, né? Então, até então, o texto massorético, que foram copiados pelos massoretas, esse cânon que foi feito, era dali que eram feitas as traduções das Bíblias que todos nós hoje temos. Só que existia uma dúvida, que era uma dúvida lícita, vamos falar assim, pertinente. Poxa, a base do texto bíblico que é utilizado para que a gente leia e estude hoje é mais ou menos, na ordem de grandeza, de 900 depois de Cristo. Cara, 900 anos depois de Cristo. Então existia muita crítica. Falou, cara, será que vocês estão estudando, estão lendo a Bíblia aí? Será que é isso mesmo? Será que não veio algum tiozinho, algum escriba? Será que não aconteceu alguma coisa? Não só por erro, mas, entre aspas, uma má fé, algum tipo de corrupção, uma alteração de texto que beneficie a visão cristã que vocês querem pregar hoje? É cômodo, né? Então, de fato, inclusive os arqueólogos e estudiosos, eles tinham uma dúvida lícita. Gente, era meio que um consenso. É possível que sim. É possível que alguma coisa tenha acontecido. E aí, caras, quando eles encontram esse texto desta época, mais ou menos, né? Porque o texto, o de Isaías, o grande rolo de Isaías que é usado aqui, ele é de 125, mas na média 200 anos antes de Cristo, eles encontram, porque a turma dos essênios ali em Qumran, eles eram um povo dedicado a isso, a vida divina, e eles faziam a cópia dos livros. Então a turma ficou assim extasiada, porque foi encontrado com uma diferença de 1100 anos, cópia do mesmo texto. Então é possível, eu tenho um texto de mais ou menos 200 antes de Cristo, e esses textos que são os, entre aspas, oficiais dos dias de hoje, dos massoretas aqui, eu posso comparar. E o que foi encontrado? Correspondência, gente, de 95% do texto entre esses dois bateu. 5% teve variação? Teve. Estamos falando de 1100 anos. Né? Mas essas variações não foram variações que mudou semântica, que mudou a mensagem que queria ser passada. Aí eu mostrei para vocês, não vou abrir hoje, mas ó, como hoje o acesso é fácil, né? Existe um site que é digital, né? Os manuscritos do Mar Morto digitais. Tudo que eu mostrei agora, tudo tem digital, né? Digitalizado. Então você tem aqui, ó, esse grande rolo de Isaías que foi utilizado para comparação com o texto massorético. Ele está super preservado. É praticamente inacreditável nós termos achado um negócio tão conservado. E tem outras coisas, né? Você clica aqui online, para quem estava nessa aula aqui, a gente abriu online, você clica aqui, ele dá a passagem certinha do versículo, de todos os textos, né? A tradução em inglês. Então, quem gostar de estudar, fica à vontade, dá para baixar, enfim. Então, olha só, nós vamos falar disso aqui hoje. Não? Eles têm ali ó, o Pergaminho da Guerra, que era um documento sectário dos essênios. Ele era tipo um livro apocalíptico dos essênios. Nós vamos falar disso aqui hoje. Aqui, ó, comentários do Pergaminho e dos comentários do Abacuque. Já estava fazendo, né? Enfim, tinha o Pergaminho do Templo, ó, regras da comunidade. Tudo está online, gente. Então hoje quem for estudar aí teologia e seguir por esse caminho aí, é muito mais fácil. Não precisa viajar e pegar os originais, tirar xerox e tudo mais, né? E aí,
preciso ser justo e acreditar isso aqui a Rodrigo Silva, para quem não conhece, acho que todos aqui conhecem, que estão interessados em arqueologia. Hoje no Brasil, possivelmente é o cara mais famoso que trabalha com isso, né? Ele tem YouTube, fala muito de arqueologia. E ele fez uma palestra e eu peguei alguns slides dele e trouxe aqui para nós hoje, tá? E ele comenta disso. Ele fala as diferenças, né? O livro de Isaías tem 66 capítulos. E aqui ele dá um detalhe, né? Quais foram as diferenças encontradas nesses dois textos de 1100 anos, né? Você veja que são diferenças, gente, são a questão de ortografia, uma palavra diferente, mas nada que comprometa a mensagem de novo, né? E a gente viu isso aqui, né? Ele traz alguns exemplos, lá em Isaías 6,3. Então, MT é a abreviação de texto massorético e Q é o texto de Qumran. Então, o texto massorético está lá, santo, 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 né? Vocês estão pensando na música já, né? Só que em Qumran, que era mais antigo, estava santo, santo. Ok, uma diferença, não tem nenhum impacto na mensagem, no que ele queria dizer. Isaías 12,4, texto massorético. Por que ele compara, né? O texto massorético é o mais... Ele veio muito tempo depois, né? Então está no plural, vocês dirão. Mas lá atrás, Qumran, no singular, você dirá. Isaías 37,25, águas. Em Qumran era águas estranhas, tinha um adjetivo ali depois de águas, né? Isaías 53,11, ele verá. Em Qumran tem, ele verá a luz. Ou seja, se você abrir a sua Bíblia hoje em Isaías 53,11, você vai ler sem essa parte vermelha que eu coloquei aqui, né? Teu texto vai estar assim, ele verá o fruto do penoso trabalho, etc. Porém, no texto de Qumran, ele estava escrito assim, ele verá, possivelmente deveria estar escrito assim, ele verá a luz do fruto do penoso trabalho. Veja que não muda o sentido, mas foram essas diferençazinhas que eles encontraram. Depois, né, a questão do acrônimo, né, você faz aquela brincadeira que você põe assim uma palavra na vertical e depois você vai fazendo umas frasezinhas na horizontal, né? Eles sabiam que o Salmo 145 era um acrônimo, porque cada início de frase tinha letra como se fosse um ABC. E eles sabiam que, eu vou colocar assim, ó, como se fosse ABC aqui, eles sabiam que isso aqui era, por exemplo, o A, isso aqui era o C, ou seja, na lógica faltava uma letra do alfabeto da turma lá. E em Qumran eles acharam, ó, porque tinha o texto em vermelhinho. Aqui não dá para ver porque ficou muito claro, mas aqui está o amarelo, ó. E opa, esse texto que inicia em azul, daqui até aqui, era o que já era sabido que faltava no Salmo 145. Então, se você pegar a sua Bíblia hoje, é muito provável, se tiver uma Bíblia digital no seu celular, aplicativo, né? Impresso você ainda pode pegar talvez uma versão um pouco mais antiga, mas tem que ser bastante antiga, né? Porque década de 40 para trás, né? Mas era aqui, ó. Antigamente, o teu reino aqui, né? O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Aí pula, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os abatidos. E aí a turma decidiu não aumentar um versículo e mudar os números, então eles acrescentaram essa parte que faltava no 13, que é essa frase aqui, ó. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Muda o sentido? Não, né? Se alguém está vendo a Bíblia, e possivelmente a sua Bíblia já tem inclusão no versículo 13, no Salmo 145, dessa parte. E isso aconteceu por um achado arqueológico dos textos de Qumran. Então, gente, aqui, ó, assentamento em Qumran por volta de 130 anos antes de Cristo. A gente falou aqui, ó, que isso aqui, ó, deixa eu pegar tudo aqui, vamos agilizar, ó. Qumran significa lua crescente em árabe, né? E este assentamento são ruínas. Então não foi um achado secreto que a turma, nossa, escavou e daí tinha um extrato arqueológico lá que de repente apareceu. Não, sempre foi uma ruína, sempre foi sabido para as pessoas daquela região que existia, mas ninguém deu muita moral para aquilo. Até o achado dos pergaminhos, né? Então, a questão arqueológica, né? Quando você tem a palavra Tel antes, tipo Tel Aviv, entre outros, Tel Dan, foi achado lá a estela do Azael ali em Tel Dan. Tel significa colina, ou seja, você acha uma cidade soterrada, então você vê uma colina, então existe um extrato arqueológico por baixo, né? Que tem aquela cidade. E quando você fala Hirbet, é ruínas. Então isso aqui em árabe, né? É Hirbet Kumeran, tá? Então tá aí. Hoje, pessoal, isso aqui é um parque arqueológico, é uma atração turística, então eles fizeram toda ali uma estrutura, né, para os turistas poderem andar e ver, né, aberto ao público isso aí. Mais uma foto de um registro, ó, o pessoal aqui visitando, ó, vendo tudo ali. E o que tem lá, né? Neste assentamento, na busca no local, eles encontraram locais para banho,
Por que tinha um local para banho? Porque a gente viu isso, lá os judeus, isso aqui era muito comum para todos os judeus, né? O mikveh, que é o banho, um ritual de purificação. Então assim, ó, tá vendo que a escada de descida e subida tem uma divisão aqui? Porque de um lado descia impuro e do outro lado você descia puro, tá? Então você tinha um banho ritualista. Foi encontrado um grande sistema de água com 11 espaços entre cisternas e banhos. Tinha que ser uma água corrente, não podia ser água parada, né? Então tinha que ser água de chuva. Eles chamavam isso de água viva. Tá? Da onde vinha a água? A gente viu isso, né? Durante um período do ano chove no Mar Morto, na região ali da Judéia. Então essa chuva, ela escorre até o Mar Morto. Nesse percurso de chuva até o Mar Morto, existe a captação da água por esse assentamento. Quem está lá atrás está sem lugar, tipo, bebê no colo. Tem bastante cadeira aqui, veja, gente. Quem quiser sentar, tem 3 aqui, fiquem à vontade, tá? Então tá aqui, ó. Essa foto é uma foto feita por um drone de Qumran. Então veja como é perto. Tá aqui o Mar Morto, ó. De Qumran você consegue enxergar o Mar Morto. É super perto, né? Bonita região, né? Aqui é uma foto de uma cisterna, onde eles colocavam água. E aqui lá atrás está Jerusalém. Então, mais ou menos, gente, mais ou menos esse era o caminho, né? Quando você tem fortes chuvas aqui na região, essa água ela vai correndo, ela desemboca no Mar Morto, e aí o pessoal fazia captação para alimentar o assentamento de Qumran. E aqui está uma maquete de como é que seria, ó. A água captada entrava por aqui. Então aqui, ó, A, aqueduto. B, scriptorium. Então esse scriptorium aqui, ó, é onde se atribui o trabalho dos escribas que ali estavam, né? Porque existe uma corrente que acredita que eles não escreviam aqui, mas majoritariamente falando, inclusive tem achados arqueológicos, a gente vai ver isso aqui de tinta nesse local aqui, ó. Então acredita-se que sim, esses manuscritos eles sentavam aqui e faziam as cópias das cópias aqui. A letra C, ó, aqui era o forno de cerâmica que eles faziam. D, cozinha. E, aqui, ó. Vejam que o refeitório, que é a letra E, ó, é um tamanho relativamente grande para o tamanho de um assentamento, né? Por quê? Eles tinham esse jeito de viver em comunhão, tudo era junto. Então, na hora da refeição, todo mundo parava, todo mundo ia junto e comia todo mundo junto. Então, tinha que ter espaço para a galera. Laundry, que não é lavanderia, né? Falei errado da última vez, ó, pegadinha de inglês aqui, ó. Onde eu mostrei para vocês, né? Onde eles faziam um banho ritual do mikveh. É aqui, ó. Tá? Eles entravam sendo purificados por aqui. E daí G, lá atrás, ó. As cavernas onde foram colocados os pergaminhos. E aí, eu vou parar um pouquinho aqui agora. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Eu acho que é mais oportuno mostrar agora. Isso aqui, ó, não me pergunte um porquê, mas nesse site aqui, que vocês devem conhecer, que é o Shutterstock, você pode comprar esse vídeo por $79. Ou você pode ver de graça com esse fantasminha Shutterstock aqui, que foi a opção que eu escolhi. Então tá aqui, ó. Então tá aí, ó. Tá vendo, ó? Toda a estrutura, para quem já foi lá, conhece, para quem quer ir como eu, ó, você pode andar por aqui. Então você vê lá, né, onde é que era lá o banho ritual, você vê todas as ruínas, né, de Qumran, que é isso aqui. E aí, ó, você que tem medo de altura, cuidado. Estamos quase no IMAX aqui, 3D. Olha aí, ó. Você pode andar até aqui, você tem essa tipo uma plataforma aqui que separa. Por que separa aqui? Porque as cavernas estão aqui, ó. Tá vendo o buraquinho ali, ó? Aqui, as cavernas onde foram encontrados os pergaminhos estão aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem uma caverna. Aqui tem uma outra caverna. Tá vendo, ó? Tem várias cavernas por aqui, ó. Pois é, né, cara? Essa cabrinha é atleta, essa cabrinha. Aí, ó. Tá aí, né? A cabra tudo bem, né? Não sei se ele subiu ou desceu também, eu não tenho esse detalhe, por onde que ele fez o ângulo da pedra, mas Olha lá, ó. Devia ser uma cabrinha a cara dele, a mais gordinha, deve ter fugido lá, ó. Então é isso aí, gente. Vou ilustrar um pouco com o vídeo, que eu acho que é bacana, né? Esse é o assentamento de Qumran, tá? E de fato a maior descoberta arqueológica bíblica foi feita aqui. Olha lá os buraquinhos, tá vendo aqui, ó? Já fizeram. A gente vai ver, quer ver? Tem uma foto aqui. Se não for nesse slide que eu vou mostrar agora, vai ter
vai ter em breve, tá? Mas sim, foram encontradas 11 cavernas. E todas já foram encontrados os jarros lá. Então você viu, tem 1.100 textos. Todas essas cavernas. Não é só de uma, né? De várias. É que é essa que a cabrinha foi, e depois que eles acharam os pergaminhos, opa, vamos lá ver. Aí acharam. Buf. Sim, é uma boa pergunta, nós vamos chegar lá. Mas a pergunta é a guerra. Eles queriam preservar, nós vamos chegar lá. Mas esse foi o motivo, eles não queriam que os romanos destruíssem isso, e nós já vamos ver o porquê. Então tá aqui. E aí tem esse questionamento, que é um questionamento que é feito, né? Mas, poxa, uma comunidade que é uma comunidade religiosa, que precisa de água para fazer um banho, de um ritual de purificação. Não era um banho higiênico, né, gente? Era um ritual de purificação. Eles precisavam de água. Por que essa turma sai de Jerusalém, que é uma cidade estruturada, que já tem ali, né, todos os aquedutos ali, água, tudo mais captada, e vão para o meio do deserto onde não chove? Eles estão numa região com dificuldade. Bem, nessa cidade, nós já vamos responder isso aí. Nessa cidade, não, nesse assentamento, foram encontradas 1.000 pessoas sepultadas, quase todos eram homens. A caráter de curiosidade, apenas duas ossadas femininas foram encontradas ali. Não se sabe o porquê, qual motivo essas mulheres estavam ali, mas você vê que praticamente 100% das pessoas que estavam em Qumran eram homens, tá? E por uma comunidade, 1.000 pessoas sepultadas era muita gente para aquele tipo e tamanho de assentamento, tá, gente? Questão de louças, eles acharam louças só numa sala, ó. E aqui é onde ficava ali, vamos falar assim, a dispensa deles, né? E por que isso aconteceu? Porque tudo era comunhão, tudo era em coletivo, eles não tinham essa ideia de individual, essa ideia que a gente tem hoje, né? De que você é especial, e essas coisas que vendem para nós, né? Não que a gente não seja, né? Mas essa ideia de que a gente tem que vencer, tem que sobrepor o indivíduo em cima do coletivo era diferente aqui. A ideia do coletivo sobrepunha a ideia do individual. Eu estou aqui para ajudar o coletivo. Sou seu irmão, você sirve, você serve, e é isso aí, tá? Então tudo era guardado junto, eles comiam todos juntos lá no refeitório, né? E aqui eu já falei, né? Uma comunidade diferente vivia aqui, os essênios. Os essênios eram uma das seitas dos judeus que tinha saduceu, fariseu, zelotes. Os essênios eram um deles, né? Os essênios acreditavam o quê? Eles acreditavam que eles eram os filhos da luz, que eles iam travar a batalha contra os filhos da escuridão, o livro apocalíptico. Lembra que eu te mostrei que está online lá o livro da guerra? É esse livro que a gente está falando, né, gente? Eles se autodenominavam, nós somos os filhos da luz. Grupo judaico, principalmente de homens celibatários, né? Ou seja, eles largavam a vida, os católicos, padres, tem isso até hoje, né? Largavam a vida de prazeres canais sexuais assim, para dedicar a vida espiritual pura, vamos falar assim, né? Viviam de maneira pura, isolados no deserto, porque eles queriam buscar uma tentativa de buscar a melhor conexão com Deus. Viviam de maneira coletiva, já falamos, tudo era de todos. E se eles se afastaram de Jerusalém pela corrupção no templo. Lembra lá que a gente viu, mais ou menos 130 anos antes de Cristo? Já aconteciam essas coisas, que a gente tem passagem bíblica que a gente vai ver aqui, né? Principalmente dos sacerdotes do comércio. Ou seja, gente, os essênios também eram sacerdotes que saíram de Jerusalém, tá? Então, gente, tem essa historinha clássica que no templo, você, para poder comprar uma ovelha e oferecer como oferta, você vinha de uma outra região com o seu dinheiro, daí tinha o cambista que trocava. Você tinha que usar a moeda do templo para poder comprar a ovelha para oferecer como oferta. E essa ovelha, depois que você oferecia e ia embora, eles colocavam na filinha de novo e você vendia a ovelha 20 vezes no mesmo dia, tá? Era uma ovelha infinita. A mesma ovelha era vendida várias vezes no dia. Isso é um exemplo. Então, os essênios, vendo a corrupção que acontecia no templo, eles falaram, gente, não dá mais. Isso aqui está corrupto, não é para nós temos que ir embora, se afastar e ficar num lugar que a gente viva exclusivamente a nossa vida santa para glorificar, honrar a Deus. E foi isso que eles fizeram. Tá? Se a gente ler ali Mateus 21, 12, 13, já fala uma passagem de Jesus. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ou seja, a gente está falando, na época de Jesus, 130 anos antes de Cristo, os essênios vazaram de Jerusalém por causa da corrupção, ou seja, né, muito antes de Jesus, muito antes não, né, mas centenas de anos antes de Jesus ter essa passagem aqui, já acontecia a corrupção lá, né? E aqui uma imagem de como seria lá, né? O templo ali de Jerusalém. Flávio José... Oi?
Ah, quer bater foto? Possivelmente você vai estar online, mas você quer bater a foto do templo? Tá bom. Flávio Joséfo, gente, ele vai relatar, e aí, assim, não é nenhuma passagem que a gente tenha muita dúvida, né? Mas Flávio Joséfo, que já foi mostrado pelo nosso colega Lucas na parte de história, né? Era um historiador contemporâneo do século I. Ele conta que haviam essas 3 seitas ou filosofias principais do judaísmo. E tem esse texto dele que ele relata. Flávio Joséfo diz: quando fiz 13 anos, desejei aprender as diversas opiniões dos fariseus, saduceus e essênios, que é a turma de Qumran. 3 seitas que existem entre nós, a fim de, conhecendo-as, eu pudesse adotar a que melhor me parecesse. Assim estudei-as todas e experimentei-as com muitas dificuldades e austeridade. Então aqui, gente, é só um relato de uma pessoa que não era envolvida em nenhuma seita, mas que, de fato, essa turma existia por lá. E aqui ele coloca as zelotes entre parênteses, porque por mais que Flávio Joséfo não cite, também a gente sabe que eles existiam como uma seita judaica. A sala do refeitório que a gente viu lá na maquete, todos comiam juntos. Estima-se que mais ou menos 200 pessoas deveriam viver naquela comunidade. Por quê? Porque era o número de pessoas que cabia no refeitório. Então, estima-se. E aqui uma coisa muito interessante que eles trazem aqui na questão da refeição, que a gente não tem essa passagem cultural da época, a não ser nesse texto sectário dos essênios. Que fala assim, o que eles falam aqui, ó? Toda a refeição eles deveriam fazer sentados. Eles esperavam um dia em que o Messias pessoalmente viria para abençoar. E aqui, se eu não me engano, foi aqui que nós terminamos na última aula. Eles esperavam o dia em que o Messias pessoalmente viria para abençoar o vinho e o pão e assim inaugurasse ali os tempos messiânicos, né? Alguém achou algo familiar nessa cultura dos essênios? De novo, né, gente? Eram sacerdotes que viviam em Jerusalém. Então a gente está vendo algo cultural da época. E depois, e aqui traz esse comentário, né, que Jesus provavelmente, muito provavelmente, né, conhecendo esse contexto que existia essa esperança messiânica durante as refeições, é que até então, antes desse descoberto arqueológico, para nós era desconhecido como cultura, Jesus termina seu ministério dando a bênção sobre o vinho e o pão e se lembrando da Santa Ceia. Ou seja, ele cumpre algo que culturalmente era uma esperança, uma promessa messiânica da época. Tá? Então aqui é uma foto de onde seria o local da refeição deles, né? Eram aqui, na ruína aqui. Nesse local eles comiam todos juntos. E aqui, de fato, nós vamos partir para questões novas. Aqui, ó, sala dos escribas, né? Os bancos feitos de tijolos, cobertos de gesso. Na frente existiam mesas. E atribui-se aqui a confecção dos pergaminhos, tá? Porque arqueologicamente eles acharam pequenos utensílios de tintas. Então, então tinha tinta aqui. De fato, o pessoal deveria escrever. Essa foto é uma foto frontal, né? A entrada aqui da sala. Você andando por aqui, entrando, você vai ver aqui, ó. Então, nessas paredinhas aí, eram onde os escribas, de fato, gastavam horas e horas e horas e horas das suas vidas fazendo as cópias que tanto iluminam a gente hoje, né? Então, vamos lá. Os essênios tinham seus escribas. A vida deles era dedicada às escrituras bíblicas e Deus. Né? De novo, a parte da história a gente já falou sobre escribas em outra aula, né? Gente, não tem discussão com relação a isso, tá? Os escribas eram pessoas sérias. Os judeus são perfeccionistas em relação à Bíblia. As cópias têm que ser feitas por escribas até os dias de hoje. É algo que eles fazem até hoje, né? A pessoa tem que ser treinada para essa função. Qualquer erro, ela tem que enterrar e começar de novo, letra por letra, feita no couro ali com tinta, né? E aqui é só uma passagem que a gente sabe que isso aqui está na Bíblia, né? Quando Jesus leu o livro de Isaías, não era uma cópia original, né? Quer dizer, cópia original, ficou estranho. Não era o texto original, né? O que era? Jesus leu a cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. Então, imagina, Jesus está lendo um texto, ninguém está questionando ele. Ninguém questiona ele. Pô, mas que texto que você está lendo aí, cara? É cópia? Ninguém questiona. Você veja que para a população que estava lá na época, era consolidado isso. Esse livro, essa é a palavra, é real. E o próprio Jesus lê. Então, eu acho que isso aí é uma maior prova que a cópia da cópia da cópia era algo muito sério e verdadeiro, porque o próprio Jesus as utilizou enquanto ali ensinou, né? Muito bem, agora vamos entrar na pergunta das cavernas aqui, ó. Essa caverna, quando a gente passou com o nosso Super IMAX 3D aqui, ó,
Essa aqui é a caverna 4, ó, que foi bem quando começou. Você tem aquela parte ali. Nós veremos mais, né? A quantidade maior de manuscritos foi achada nesta caverna. Inclusive, tem um jarro que eles chamam de jarro quebrado. Por quê? Acredita-se que, eu não falei disso ainda, mas vou falar, que quando os romanos invadem, por causa da rebelião dos judeus, Qumran, possivelmente um soldado romano, ele entrou aqui para procurar os corajosos, possíveis fugitivos ali, mas eles não se esconderam aqui, porque eles queriam preservar os textos, né? Então, possivelmente, tem um jarro que eles falam que é o jarro machucado, que possivelmente ele levou uma espadada e quebrou. Possivelmente, né? Ele quebrou por causa disso. Mas você vê que, né, os caras estão em guerra, então os romanos não tinham o mínimo interesse de destruir e pegar isso aí. Não tinha ninguém para matar, beleza, vamos embora. Depois, é isso que acontece, ó. São encontradas mais 11 cavernas, mais 3 em outras localidades. Entre elas Massada, que eu mostrei para vocês no mapa lá embaixo, né, que também fica ali margeando o Mar Morto, tá? E aqui é um esqueminha, ó. Nós temos a caverna 4, que eles dividem entre A e B aqui, ó. Caverna 4, caverna 4B, caverna 9, caverna 7, aí por aí vai, né? Caverna 6, tudo mais. Então, nessa região acharam-se muitas cavernas, né? Então, que bom que Deus deu um peteleco na cabrinha para correr para lá, né? E olha que bacana, isso aqui é uma informação atual. Quem falou isso aqui, eu vi um comentário do Saião, que eu já falei dele em outra aula. O Saião comentou que foi achada uma 12ª caverna, só que chegou lá vazio. Então, possivelmente, a turma da região chegou lá, fez somebody love e pegou, sabe lá onde é que está isso hoje, mas acredita-se que deveria ter alguma coisa nessa 12ª caverna e até hoje a gente não encontrou porque sumiu. Então, possivelmente vai aparecer isso aí, né? Existe essa, vamos falar, essa esperança aí, né, que apareça de algum lugar aí para que o pessoal possa fazer estudar, né? Como curiosidade, o maior seminário batista do mundo é o Seminário Teológico Batista, que fica no Texas, Southwestern, e lá eles têm alguns poucos manuscritos. Por quê? Existem pessoas lá que são responsáveis por escavação na região de Gezel, em Israel, tá, gente? Então você encontra um pouquinho de manuscrito lá também. E aqui, embora isso aqui eu trouxe como um adendo, tá? Não tá, quer dizer, pior que tá. Ele fala disso aqui também no livro, né? Então, gente, respondendo a pergunta agora, por que a turma dos essênios pegou e levou toda, vamos chamar de biblioteca deles, para as cavernas? Mais ou menos ali em 65, 66 depois de Cristo, o que acontece? É a rebelião dos judeus. Eles não querem ficar mais sobre o jugo romano. Sempre, cara, até o dia de hoje, né? É uma pena isso, mas enfim. Sempre foi uma região quente, né? De difícil domínio dos romanos. Sempre foi, sempre foi. Tanto que quando Pôncio Pilatos, ele lá famoso, né, lava as mãos e entrega, por que Pôncio Pilatos faz isso? Né? Quem já leu aquele livro A Cruz de Cristo, de John Stott, ele conta essa história, né? Ele fala dos personagens da crucificação de Cristo e ele adjetiva cada um deles. O adjetivo para Pôncio Pilatos é covardia. Foi uma pessoa covarde. Por quê? Por que ele lava as mãos? Ele fala, eu não vejo nada errado com esse cara aí, porém, entrega na mão de vocês. Pouco tempo antes, Pôncio Pilatos já estava tendo problemas em lidar com... Os zelotes eram os caras que partiam para porrada mesmo, né? Os caras tinham faquinha, matavam lá os soldados romanos que estavam dentro da região. Era um auê aquilo ali. Então sempre foi uma região quente de difícil controle e Pôncio Pilatos já era um governador da região mal visto no Império Romano. Pô, o cara tá lá, o cara tem soldado, o cara é a autoridade máxima nossa de Roma lá e o cara não dá conta do recado. Então se ele não contivesse o motim lá, ele vendo que podia explodir uma rebelião por causa de Jesus, a crucificação na época, ele ia se dar mal. Então ele tentando preservar o seu cargo de autoridade romana naquela época, ele lava as mãos e fala, gente, beleza, vocês querem fazer um negócio aí? Eu não vou enviar ele para a crucificação, mas vocês fazem o que vocês quiserem, não quero confusão, me deixa quietinho aqui no meu canto de... Também teve, para quem lembra, né, ele está falando aqui que teve a questão do sonho da esposa, que já mostrava a inocência de Cristo, enfim. Mas ele quer preservar, por isso que ele é covarde, porque ele sabia. Ele sabia que não tinha nada que o enviasse para a cruz. Gente, tocou o sinal. Peço que a gente cumpra, por favor, os 10 minutinhos. Voltamos em 10. Massada. Então, tudo bem. Vamos voltar aqui para a Guerra dos Judeus, né? Nós tivemos nesse período a Guerra dos Judeus contra o Império Romano, né?
E aqui, gente, eu estava lá atrás, eu vi que fica pequenininho para vocês verem, mas nós também temos um Super IMAX de Masada. Olha que coisa legal. Masada está aqui, ó. A visão de drone também, né? De Masada. Então você tem todo esse assentamento lá em cima. Masada, na sua língua original, significa fortaleza, né? Herodes se refugiou aqui durante o tempo, né? Então você vê, né? Aí, realmente, o finalzinho desse vídeo não tem muita atração, né? Só a parte de baixo, né? Mas começando aqui em cima de novo, você tem ali as regiões, né? Todas as construções dessa fortaleza ali que foi Masada, né? Se tinha outros espaços aqui para subir até lá, ó. Aonde? Aqui? Aqui? Perfeito. Boa observação, Osmar. Inclusive em Masada, o que o seu Osmar comentou aqui, ó, que deste lado aqui, ó, foi feito algumas construções para que os romanos pudessem ter acesso, porque de fato aterraram e fizeram uma rampa, porque vamos lembrar, a guerra da rebelião dos judeus contra o Império Romano acaba em 73 depois de Cristo, quando os romanos tomam Massada. Aqui acaba a guerra. Foi a última resistência. Inclusive, como curiosidade, já que infelizmente estamos em tempos de guerra de novo Israel, o militar israelense, quando ele faz o juramento militar, toda essa situação de Massada está no juramento militar do soldado quando faz o juramento. Porque para as pessoas de Israel, isso aqui, a Massada, o que aconteceu aqui, é um símbolo de orgulho, resistência, coragem, determinação. Então eles veem isso com muita braveza, é orgulho para o povo israelense isso aqui. Por quê? Os romanos têm dificuldade de chegar aqui. E quando eles percebem que de fato, não estava no contexto, mas eu vou comentar porque é histórico, é super interessante, né, gente? Quando os romanos percebem que eles não vão conseguir que eles se rendam para voltar para o jugo romano, eles falam, ok, gente, então nós vamos ter que ir lá e pegar os caras. Atribui-se que os que ficaram aqui eram os zelotes, tá? Mas enfim. Foram encontrados 960 corpos mortos aqui, quando os romanos tomaram Massada. Por quê? Quando eles perceberam que chegou o exército romano, falou, cara, agora acabou a brincadeira, nós vamos destruir vocês. Chegaram com um monte de escravo judeu, porque eles lembram lá do mapinha, Jerusalém, eles vieram descendo, passaram por Qumran, né? Então a gente vai falar de Qumran especificamente, mas passaram por Qumran e foram descendo até chegar a Massada. Como Massada foi a última resistência dos judeus, eles tinham muitos escravos judeus já que chegaram. Então eles pegavam os escravos judeus que eles dominaram, os que não foram mortos, né? E esses escravos judeus eles usaram para fazer as construções. Então, é claro que aqui é uma foto aérea, não vai dar para ver, mas até hoje existem vestígios dos assentamentos militares romanos em volta de Massada para conquistar, né, essa turma. E o que eles fizeram? Vamos falar. Essa turma eram super religiosos, né? Gente, nós não vamos nos entregar para os romanos. Suicídio é pecado. E agora? Porque eles não sabiam o que eles iam fazer, né? Será que eles vão vir aqui matar todo mundo? Eles queriam isso. Mas será que eles vão pegar aqui, que possivelmente iam fazer, né? Iam pegar a gente e escravizar? Não queriam isso. Sabe o que eles fizeram? Eles sortearam. Não, primeiro, cada homem matou a sua própria mulher e filhos. Matou. Porque eles não queriam, a pessoa não podia se suicidar por causa do pecado. Então o homem da família matou a própria mulher e filhos. Dos homens que sobraram, eles sortearam, sorte mesmo, dado, né? Tipo dado, enfim. Sortearam 10 homens. Os 10 homens sorteados, mataram todos os outros homens. E aí dos 10 homens que sobraram, um foi sorteado e esse um matou os 9 e depois se matou. E aí, porque eles viram que não tinha mais como, né? Eles já ficaram ali com o assentamento, ficaram em volta, já estavam construindo. Enquanto eles, foi uma guerra de engenharia, vamos falar assim, de construção, né? Enquanto eles estavam construindo acessos, eles tentavam construir barreiras, mas falou, cara, agora ferrou. Os caras têm muito mais gente, muito mais poder militar que nós, eles vão entrar aqui, cara. Eles fizeram isso, né? E daí, de fato, esse último mata os 9, os homens que sobraram, eles, daí não sabe quem foi, mas enfim, né? O último que sobrou se mata. E aí, quando os romanos chegam,
tem lá os 960 corpos mortos. Isso foi, cara. Se eu não me engano, o Flávio José escreve disso. Possivelmente deve ter relato, cara. Eu não trouxe nenhum. Posso trazer na outra aula também detalhes disso, tá? Mas historicamente é esse registro que tem, né? Porque o fato tá lá, né? Eles encontraram os 960 corpos ali, né? E aí acabou a guerra, né? Infelizmente. E daí o que acontece depois disso? Que a gente vê as derivações. Não vamos falar disso aqui, né? Mas nós enxergamos as derivações até hoje. Que o Império Romano. Porque o Império Romano já estava assim por aqui, com esses caras. Lembra que a gente viu do Pôncio Pilato, sempre teve rebelião, uma região difícil de se controlar. O que eles fazem? Eles querem exterminar, né? Então eles mudam o nome. A Judéia vira o quê? Síria-Palestina. E aí começa toda a bagunça que até hoje nós estamos vivendo esse negócio aí de guerra e território e tudo mais. Então, enfim, gente, isso aqui foi um videozinho para mostrar para vocês Massada. Fiz um adendo rápido aqui, por quê? Porque historicamente é algo bem importante, né? Vamos ver se vai voltar certinho aqui. É isso aí. Então, aqui dá para ver um pouquinho, mas enfim, né? Aquela parte que você comentou tá aqui, é isso aí, tá? Então é isso, gente. Agora voltando porque a gente está falando dos manuscritos do Mar Morto, né? Os essênios sabiam que os romanos estavam vindo. Então o que eles fazem? Gente, o que é mais importante para nós, que somos pessoas religiosas? A nossa biblioteca. Os caras vão vir. O que eles imaginavam? Os caras vão vir aqui, vão destruir tudo, toda a cidade, vão queimar. Porque eles faziam isso, né? Vão queimar toda a biblioteca, então pega tudo, porque isso que a gente vive para isso, cara, né? Os caras são escriba. Leva, esconde nas cavernas. Então é por isso que eles escondem nas cavernas. Só que, lembram que eles se chamavam dos filhos da luz? Eles tinham um livro apocalíptico, o livro da guerra, que eles achavam que ia ter a guerra contra os filhos da escuridão e tudo mais. Eles não achavam que eles iriam ser todos mortos. Eles achavam que ia vir, como sempre tinha, rebelião, contra rebelião, quebra tudo, bota fogo. E romanos chegam lá, matam todos os essênios. E por isso que demorou tanto tempo para achar. Porque as pessoas que estavam vivas e sabiam, não sobrou para contar a história. Todos foram mortos. E ficou lá milênios, centenas de anos até que fosse achado, né? Então é isso aqui, gente. Eles pegam o que tinham mais precioso, pergaminhos, enfiam dentro dos jarros e escondem na biblioteca. Ainda bem que eles fizeram com cuidado, por quê? Porque isso preservava. Eles achavam que depois que toda a cidade fosse queimada, beleza, destruíram tudo, a cidade a gente reconstrói, volta lá, pega os pergaminhos e volta para cá e a gente volta a viver. O que não aconteceu. Porque eles matam todo mundo, não sobra ninguém vivo para falar dessa biblioteca escondida, né? Olha quanto tempo ficou preservado, gente, no deserto, 1900 anos, fechadinho nos jarros lá. É impressionante mesmo, cara. E aqui é uma visão, né? Você de Qumran, você de baixo, lembra que vocês estavam falando da escalada, né? Você vendo algumas cavernas de baixo, né? Essa também é uma foto atual lá da região. E aqui, gente, são algumas pinturas lá que mostram, né? Isso aqui é destruição durante esse período de guerra de Roma contra os judeus, a destruição lá de Jerusalém, né? Tem alguns registros de artistas aí dessa guerra. Então, o que a gente tem que lembrar, gente? Em 47 ainda não existiu o Estado de Israel, né? Era a Jordânia ali, né? Cisjordânia, Jordânia. A Jordânia encontrou esses pergaminhos. E onde que esses pergaminhos estão? Isso aqui é uma foto do Museu de Rockefeller. Está aqui, ó. Em 67, e a gente está vendo bastante coisa sendo falada disso aqui hoje por causa da guerra lá de Israel e o Hamas. Em 67 teve a famosa guerra para eles dos 6 dias, que Israel consegue conquistar parte de territórios e anexa no seu território, né? E entre esses territórios tinha essa parte da Jordânia, que hoje, se não me engano, está no oeste de Jerusalém, se não me engano, estava o Museu Rockefeller. E isso aqui era tão importante para a turma de Israel que eles mandam uma unidade especial do exército apenas para proteger este museu durante essa Guerra dos 6 Dias, que hoje voltou para domínio do Estado de Israel, né? Mas, de novo, em 47, quando foi encontrado, não existiu o Estado de Israel. Porém, ainda tem uma parte que está na Jordânia. Alguém já ouviu falar do pergaminho de cobre? Ele é bem diferente, né? Ele é de cobre. Está na Jordânia, tem 2,5 metros de comprimento. Olha a foto dele. Então, gente, ó, diferente de todos os outros pergaminhos, ele é de bronze, ele está escrito em hebraico, enfim, tinha hebraico, aramaico e grego, esse especificamente foi escrito em hebraico. Então, existe uma corrente que acredita nisso. O que está escrito aqui, gente? A lista dos tesouros do rei Salomão e onde eles estão escondidos. Já pensou?
Sei que já está aposentada, está sem nada para fazer, vai lá ler, traduz para o português, aí a gente vai junto fazer uma excursão lá, achar os tesouros. Então tem algumas discussões. Será que isso é real? Alguns acham que sim, porém até hoje nunca ninguém encontrou, né, a localização, esses tesouros do rei Salomão. Existe uma outra vertente que fala, cara, sei lá, é meio de bronze, é muito frufru, é muito chamativo, possivelmente, sabendo que aquela região sempre está sendo dominada, vindo gente estrangeira, dominando os judeus, possivelmente eles podem, não é uma afirmação, podem ter feito isso como um despistar, distração, exatamente. Vamos fazer um negócio bem reluzente e somebody love aqui, vamos dar um migué nos caras. Pode ser, porém, olha aqui, quem já viu esse cara antes, eu nunca tinha visto a foto dele. Esse cara aqui é o israelense mais famoso que foi atrás para tentar encontrar isso aqui. Olha o nome do cara, Vendil Jones. Pois é, até você conhece Indiana Jones, cara? Olha o chapéuzinho do cara. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu nem precisava fazer, né? Quem será que foi inspirado em Vendil Jones, né? O Indiana Jones, cara. Por quê? A Arca da Aliança, para quem não lembra, era um dos tesouros do Templo de Salomão. E fizeram um filme do Indiana Jones, olha só, bonezinho, né? Chapeuzinho. Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Então isso aqui, de fato. Hoje, para quem não sabia, saiba que o filme Indiana Jones foi baseado num cara real que foi atrás dos tesouros do rei Salomão que estão no pergaminho de bronze. Arqueólogo, sim. Ele está comentando que também tem um filme que é Minas do Rei do Salomão, que é nessa batida também, né? Pois é, gente, o mundo real, né? Aquela discussão, quem inspira quem, né? O filme, mundo real, o filme. Nesse caso, o Vendil Jones inspirou Indiana Jones, o filme, né? Então aqui, gente, ó. Oi. Era mais comum? Ela está comentando, eu vou falar aqui no áudio, né? Ela está comentando que o ouro e o prata se tornaram muito populares. Tinha muito. Que o bronze era descartável. Ou seja, fazer um pergaminho bronze era beleza. Não... Era quase virou papel. Couro, no caso, né? Quase virou couro de animal. Tá bom. Mas de fato existe uma discussão, né? Mas por que este é diferente dos outros? Porque só ele, pelo menos o que foi encontrado, né? Vamos falar, bronze, se tivesse mais coisa, ia achar, né? Porque é bronze, né, gente? Então, metal. Uma liga metálica. Liga não, né? É um elemento. Mas enfim, obrigado. Voltando aqui, gente. João Batista começou a pregar no Rio Jordão. Há quem diga que ele passou um tempo em Qumran. Gente, Qumran é uma seita judaica dos essênios. Vou fazer uma pergunta rápida, que eu acho super interessante as respostas. Levanta o braço, por favor, quem acha que João Batista era essênio? Ou acha ou sabe, né? Não sei. Quem acha que o João Batista era essênio? Já leu? Pô, tem bastante coisa, mas ninguém, gente, acha que o João Batista pertencia à seita dos essênios? Ou acha isso? Bracinho, ninguém? Tá bom, nenhum braço levantado. Então a próxima pergunta, acho que vai ser o mesmo número, né? Quem acha que Jesus foi essênio? Porque eu já tinha... Gente, ó. Teve uma época que eu estava com um pouquinho acima do peso, que do jeito que eu estou comendo ultimamente, eu vou chegar lá de novo em breve. Eu comprei um livro de dieta. O nome do livro, não recomendo que leia, mas enfim, né? O nome do livro se chama Dieta da Mente, porque eu devia desconfiar que tinha um somebody love, um mandrake por trás, entendeu? Dieta da Mente. Eu fui ler assim, os perigos do, como é que era? Do glúten e colesterol para o cérebro. Falei, interessante, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Aí eu começo a ler o livro, cara. No começo do livro ele fala, gente, você tem que lembrar que na época de Jesus, que foi um essênio, eles comiam pão sem fermento. Daí ele começa a desenvolver um raciocínio de um pão sem fermento. Tipo o pão árabe hoje, que é chatinho, uma delícia, inclusive, mas enfim. Ele defende essa comida porque não tem que ter glúten, enfim. Eu falei, meu Deus, cara, eu comprei um livro de dietas, estou sendo convertido quase aqui.
Já perdeu o crédito para mim o livro quando o cara afirma. O cara fala de comida, porque parece que é sua área, porque o cara é PhD, né? Mas o cara afirma, né? Eu já vi vários textos e discussões sobre isso. Eu nunca vi nenhum teólogo estudioso da Bíblia afirmar que nem que Jesus, nem que João Batista era essênio. Mas o tiozinho do pãozinho assim, ele afirma que era, entendeu? Interessante, né? Como a gente descobre umas coisas assim. Mas vamos lá, gente. Nós vamos falar um pouco disso, tá? Já vou responder aqui que não existem evidências nenhuma, principalmente Jesus, né? Ele não se agrupou com nenhum grupo, muito menos em teologia, né? Com que esses grupos defendiam. Ele falava algumas coisas que um grupo defendia, falava outra. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, por exemplo. Ele fala de ressurreição, então é contra os saduceus. E tem várias coisas que eles falam que pode alguns pensamentos de Jesus converter com algum tipo dos grupos, mas ele não se fecha, não se determina em nenhum desses grupos de seitas religiosas. E João Batista também não. Porém, a gente vai ver que possivelmente João Batista viveu com os essênios. Em algum momento ele rompe. Nós vamos ver aqui, ó. João Batista, para quem lembrar, está na Bíblia, era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era de uma família sacerdotal. E a gente tem registros na Bíblia de que João Batista foi criado no deserto. Nós temos ali em Lucas 1:80. O menino crescia, o menino João Batista, e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então nós temos aqui um relato bíblico que fala que João Batista, Joãozinho Batistinha, cresceu no deserto. E quem eram os caras que foram para o deserto? Os essênios. Então a gente começa a ligar o quebra-cabeça aí, né? Gente, os habitantes daqui, quando eles falam daqui, quando ele fala daqui é dos essênios, ali em Qumran, eles criavam filhos de Jerusalém. Então é provável que Zacarias, pai de João Batista, tenha levado Joãozinho Batistinha para ser criado pelos essênios. Então isso a gente acredita que tenha acontecido, tá? Essa comunidade, eles se autodenominavam de Yahad, que significa os justos, né? Quais são as semelhanças, os essênios, né? Essênios e Yahad é a mesma coisa. Os justos. Semelhanças com o cristianismo primitivo. A gente já falou disso, que a gente viu foto. Tinha um banho ritual mikveh. Então esse banho era iniciático. Quando a pessoa passava a fazer parte da comunidade, abrindo mão da vida antiga, ligada à realidade do cotidiano dos essênios, e passava a se consagrar com essa nova vida, que eram os filhos da luz, tá? E ali eles acreditavam, né, que se inauguraria um domínio divino sobre a terra. No batismo cristão, que vem com João Batista, que era judeu, gente, João Batista cresceu naquela comunidade, ele sabe o que é o mikveh. Porém, João Batista apresenta o batismo nas águas. Acho que aqui não precisa nem explicar que somos uma igreja batista, né? Que está ligado ao reino de Deus, exigindo fé e arrependimento. Então aqui nós temos algumas diferenças. Qual a diferença do banho ritualístico dos judeus e do batismo cristão, né? Aqui ele mergulha as pessoas. Aqui o João Batista pega uma pessoa, por isso que ele é batista, né? Porque ele faz o batismo com a pessoa. Lá não, a própria pessoa ia, se banhava e saía purificada, né? Lá, eles eram os filhos da luz. Então tudo que eles tinham de cultura na época, que eles poderiam ser considerados impuros, eles tinham que ir lá para fazer o banho, para se purificar, porque eles tocaram em coisas ou fizeram coisas que eram impuras para a cultura deles, né? Então, você vê a diferença. Aqui, não é um batismo de pessoas puras, né? E isso a gente carrega até os dias de hoje. A gente não se batiza porque a gente é puro, muito pelo contrário, né? Então são diferenças, mas existem semelhanças, né? A pregação dele, João Batista, era muito próxima da teologia dos essênios. E aqui, de novo, né? Acredito, tudo que vocês enxergarem aqui de slide em preto, eu tirei de uma palestra do Rodrigo Silva, tá? Então, o Rodrigo Silva traz isso aqui, ó. Voz que clama no deserto. Gente, quando a gente tem isso aqui, ó, QS, papapá, é uma referência do local do texto de Qumran, tá? O que de Qumran, tá? Então, isso aqui é um texto sectário daquela seita que está escrito ali, ó. Eles, os membros da comunidade, devem separar-se das habitações dos homens ímpios e devem ir para o deserto, para preparar o caminho dele, como está escrito. Preparai no deserto o caminho do... perdeu-se o texto, daí continua. Endireitai no deserto um caminho para nosso Deus. Este é o estudo da lei que ele com E maiúsculo, ordenou pela mão de Moisés e como os profetas têm revelado pelo Espírito Santo. Para quem lembrar disso, nós temos uma passagem em João 1:23 que fala, ali embaixo. Então ele respondeu, ele quem?
João Batista, né? Lembra lá que João Batista está no deserto, daí chega uma tropinha lá, uma turminha. Ô, cara, quem é você? O que você está fazendo? É você o Messias? E ele responde: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está vendo a semelhança com o que está num texto sectário dos essênios? Então tem muita proximidade de João Batista com os essênios e acredita-se que de fato ele cresceu e teve uma criação junto com esses caras, tá? E a gente pode afirmar isso aqui, ó, por esse texto sectário. E a rádio, os essênios, a comunidade é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Nós somos aqueles que continuam o trabalho do profeta Elias, que é mais ou menos o que João Batista responde quando ele é questionado se ele é o Messias. Então, mas aí tem uma continuação. Se realmente João Batista passou por ali, de alguma maneira ele rompeu com a comunidade depois de um tempo. Por quê? Ele foi pregar perto de Jericó, onde tinha um palácio de Herodes, nas margens do rio Jordão. A gente também sabe ali que João Batista permitia que tivessem ali, vamos colocar entre aspas, soldados, pessoas, tipo seguranças, né, entre eles. Os essênios já não percebiam, então já não permitiam isso, né? Tanto que quando chega lá, quando os romanos descem para Massada e param com Merã, não tem resistência nenhuma, né? Ele só mata os caras. Os essênios não comiam carne. Não comer carne era um motivo de protestar contra os ritos do templo. A gente estava comentando, né? Poxa, você tem um grupo de judeus religiosos que eram sacerdotes. A gente acredita em toda a simbologia e importância que tem o templo para esse pessoal. Eles saem e vão se afastar de Deus para o deserto. Você vê como eles estavam revoltosos mesmo com o que acontecia lá no templo. Porque se a gente lembrar, gente, isso aqui é um costume que todo mundo conhece, né? Na Páscoa se comia o cordeiro pascal. A celebração da Páscoa, eles faziam sem a carne. Então, para eles, era um motivo de protesto, de demonstrar protesto. E aí tem aquela passagem famosa, né, que nós vamos ver aqui, ó, Mateus 3,4. Usava João Batista veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. E aqui, gente, a gente tem fortes encontrados arqueológicos que os essênios comiam mel silvestre da alfarroba. Esse mel silvestre, ele vem... Isso aqui é alfarroba, tá? Esse mel vem daqui. E uma grande quantidade de sementes de alfarroba foram encontradas em Qumran. Então, vem a bater com o texto, né? Eles se alimentavam disso. E como curiosidade, né, tem muitos estudiosos que afirmam que gafanhotos eram gafanhotos, tá? Que é um animalzinho mesmo. Porém, tem uma vertente, eu não sabia disso até estudar aqui, tem uma vertente que fala que o gafanhoto, a palavra gafanhoto, que foi traduzida aí para nós aí como animal, também podia significar o fruto da alfarrobeira. Eu não sabia disso, achei interessante. Então, assim, não é uma afirmação, saibam que existe pessoas que defendem esse entendimento, que quando ele fala, porque se você come o mel silvestre, esse mel silvestre vem da alfarroba, faz sentido que eles comem o mel silvestre e o fruto da alfarrobeira, que também poderia ser chamado de gafanhoto. Então, mas você tem gente séria que defende os dois, cara. Então, quem somos nós para afirmar algo, né? Qual é a verdade? Apenas como ilustração. A alfarroba era uma comida que se comia em época de grande fome. Vocês lembram aquela passagem do filho pródigo? Ele sai do pai, quer viver a vida, fazer um rock and roll, acaba tudo, fica sem comer. Ele está numa situação tão desesperadora que em Lucas 15,16 fala: ali, o filho pródigo, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Isso era comida que era dada para porcos. E as pessoas comiam em épocas de grande necessidade. E ele passou por uma época de grande necessidade na vida dele. Mas ninguém lhe dava nada. Depois ele volta, pede para o pai dele para ser considerado como um trabalhador, enfim, todo mundo conhece a história, né? Mas vejam, a alfarroba era a comida que os porcos comiam na história do filho pródigo, né? Então, por que João Batista comia esse mel silvestre, essas coisas de alfarroba, né? Era uma maneira, se acredita, né, que era uma maneira de se demonstrar que Israel estava com fome de Deus. Então, eles não faziam isso por uma dieta da mente, né, que nem o livro fala, né? Eles faziam isso, não era uma dieta de fato, mas era uma maneira de demonstrar, através da alimentação, um protesto. Então, não vamos comer carne porque a gente está fazendo protesto, e nós vamos comer agora esse tipo de coisa que parece umas coisas meio maluca, justamente para demonstrar, através da religião, da nossa seita, que Israel, na verdade, está com fome de Deus. E aqui, gente, tá, 17 minutos, vamos lá. No livro A Regra da Guerra,
que é o livro sectário dos essênios, a gente tem algumas passagens ali, ó. Entre os pobres de espírito, um coração duro, 3 pontinhos que você perdeu, né? Mas um coração duro, e por aqueles cujo caminho é perfeito, todas as nações iníquas chegarão ao fim. Aquele que vencer a batalha, ele não tem o coração duro como os filhos das trevas. Então, no texto original, esse cara que não tem o coração duro como os filhos das trevas é um Anavei Ruá. Esse Anavei Ruá, gente, em hebraico, ele significa encurvado no espírito, aquele que se dobra. Aquele que se dobra. Ruar significa tanto espírito quanto vento sopra. Essa é clássica, né? Vento e espírito são as mesmas coisas. Então, eles trazem um monte de ramo de trigo aqui plantado como uma ilustração, né? Porque eles se curvam aonde o vento sopra. Para quem já leu, deixa eu ver que eu quero ler isso aqui, ó. Peraí. Para quem já leu Mateus 5,3, ele faz uma correlação entre o texto de Qumran com aqui, ó, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, existe um estudo aí das bem-aventuranças que é muito bacana, mas quando eu fiz esse estudo das bem-aventuranças, o que eu aprendi? Que eu acho que é um entendimento muito consolidado. Se você, eu leio e estudo a Bíblia com Olive Tree, né? Então você tem aquele Strong Numbers, que você clica lá na palavrinha e ele te dá, né, os significados e tudo mais. E se você clicar no Strong Numbers lá, em humildes de espírito, humildes pode ser pobres de espírito, dependendo da versão da Bíblia que você tenha, e ele vai falar, ele vai dar algumas comparações, ele vai falar que isso pode ser uma pessoa em estado de mendicância, e assim que eu fui ensinado quando eu fiz um estudo das bem-aventuranças. Mendicância naquele sentido que geralmente você está numa posição inferior, de dependência, de uma generosidade de alguém, então você se coloca assim numa posição assim, você estende a mão pedindo algo a uma pessoa que te conceda. Então, esse estado de dependência, de pobreza, seria uma correlação ao estado de dependência espiritual a Deus, e esses humildes de espírito que se colocam no estado de dependência de Deus, seria deles o reino dos céus. Mas aqui, como curiosidade, né, porque é o que está no encontrado de Qumran, esse Anavei Ruá, ele também significa encurvado. Então a gente também tem essa passagem aqui, ó, em João 3,8, que fala: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Aqui é Jesus dizendo a Nicodemos, quando ele pergunta para Jesus, né? Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Tá? Então, é trazido aqui um novo entendimento que, na minha visão, é meio correlato. A gente chega na mesma conclusão de dependência, se curvar a Deus, né? Ele traz essa questão de você se curvar onde o Espírito de Deus sopra, onde o vento do Espírito de Deus sopra, né? Achei meio parecido, mas são assim, explicações diferentes que eu vejo que caem no mesmo final, tá? Muito bem. Quantas pessoas, aqui é mais uma questãozinha de divergência, tá? Quantas pessoas entraram no Egito? Nós temos Atos 7,14 e Gênesis. Então, nós temos 2 textos bíblicos que falam. Um fala 75 pessoas e outro fala 70 pessoas. E aí? Qual que está correto? Então, a conclusão é, isso aqui foi um erro do manuscrito hebraico que nós possuímos. Ele traz a comparação original, né? Aqui, ó. Você tem o texto grego, aqui, ó, que fala que 75 pessoas entraram. Aí depois você tem a Septuaginta, que fala em Gênesis 46, 27, que fala aqui. Onde que está? O problema é que o texto massorético da Bíblia hebraica fala que o número era 70, mas eles encontraram em manuscrito do Mar Morto que de fato era 75. Então aqui é só mais uma divergência que o pessoal pode fazer ataques, né? Que de fato com o achado arqueológico de Qumran a gente consegue responder essa pergunta, tá? Muito bem, para finalizar o manuscrito do Mar Morto, eu acho que vai dar um tempo de deixar entrar na selagem da tumba de Jesus, né? Vejam esse texto de Qumran, de novo um texto sectário, tá, gente? Deles. Eles se reuniram à mesa de comunhão, tendo preparado o pão e o vinho novo. Essa expressão de vinho novo, para eles, é uma comprovação de que o vinho não era fermentado, se não era fermentado, não era alcoólico. Tá? Então, o texto de Qumran indica que era um texto que era uma bebida não alcoólica o vinho. Para que a mesa da comunhão esteja posta para comer
e, enfim, o vinho derramado para beber. E olha só, nenhum homem poderá erguer a mão para a primeira parte do pão ou vinho antes do sacerdote, pois ele primeiro deverá abençoar o pão, e continua o texto. Né? E nós temos um relato na Bíblia, em Mateus 26, 23, que diz, e ele, Jesus, respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. De novo, nós temos uma passagem na Bíblia que a gente entende um pouco do que aconteceu, como aconteceu, porque já existia uma cultura na época que já falava isso aqui. Ninguém poderia fazer isso. E Judas faz. Tá, gente? Com isso aqui, finalizamos os manuscritos do Mar Morto. Tá, gente? Rapidamente, nós temos aqui 11 minutos. Alguma pergunta, dúvida sobre o que foi dito até agora? Podemos continuar? Ok. Então, nós trouxemos uma evidência, um encontrado arqueológico do período intertestamentário. Em 11 minutos eu tenho o desafio de falar para vocês da selagem da tumba de Jesus, que já é nesse período, que já é no período posterior, né? Mas vamos lá. Mateus 27, 57 a 60 diz, aí já são evidências arqueológicas do Novo Testamento. Caindo à tarde, o texto diz, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu que o corpo de Jesus, lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou num seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Tá? Relato bíblico. Então, gente, nós tínhamos uma prática judaica. O corpo inicialmente era colocado em repouso na câmara interna de um túmulo. Tá? As tumbas do século I caracterizavam-se por um pátio pequeno, que levava ao interior da tumba. Tinham bancadas também ao longo das paredes, tá vendo? Bancadas isso aqui, essa parte superior, tá? Mas a gente vai ver melhor que eu aumentei o desenho aqui, ó. Tinha um posto de elevação mais baixo para ficar para ficar dentro do túmulo, e tinham túneis com nichos. Então a gente vai entender como que era, vamos falar assim, um projeto, quase que um projeto arquitetônico de um túmulo da época, tá? Então, obviamente, né, nós temos aqui a parede frontal, B é a pedra rolante. Nesse caso, a gente vai ver que existem outros tipos de fechar túmulos, mas aqui nós temos a pedra rolante. C é a trava da pedra, então tem uma travinha pequenininha aqui, ó. D, eles faziam uma trilha com uma inclinação aqui, ó, justamente para facilitar. Quando você tira a trava, você tem aqui uma descidinha aqui que auxilia a pedra a rodar e selar o sepulcro. Bem, a letra E aqui, obviamente, é o buraco de entrada. F é o nicho. Então, tá vendo que tem vários Fs aqui? Ó, são vários nichos. Por quê? Isso aqui é uma tumba familiar. Então, você podia ali colocar várias pessoas da família, né? G é a bancada. Então, imagina que você tem nessa parte H aqui, que é feito um poço com uma elevação mais baixa, para você poder entrar e ficar em pé nesse local. E aí você tem tipo uma bancadinha maior que você pode fazer ali os preparativos do enterro, né? Aqui o I. Ossuário, caso tivesse, né? E aqui o corpo, né? Que Deus o tem, colocado na bancada de preparação de enterro. Então vocês estão vendo aqui mais ou menos como que era o túmulo naquela época, tá? Não existiam, aqui arqueologicamente falando, tá, cara? Nunca foi encontrado. Não há dois túmulos exatamente iguais. Embora todos compartilhem essas características, né? De nicho, de elevação mais baixa, para você poder entrar, ficar em pé e mexer na bancada, enfim. Nenhum é igual um ao outro. A individualização dos túmulos era muito pronunciada nessa época. Ou seja, nós não vamos encontrar um túmulo precisamente igual ao que é descrito de Jesus nos evangelhos, tá? Por essas diferenças. A imagem de um túmulo de Jesus com uma pedra que rolava para a porta tem sido questionada por arqueólogos israelenses, inclusive, tá, gente? Esse arqueólogo israelense, Amos Kloner, ele examinou mais de 900 túmulos nas proximidades de Jerusalém. Estima-se que tenha mais de 1000. Então o cara fez um mega trabalho. Mais de 900 ele foi lá e fez ele examinou. Desses 900, apenas 4 ele encontrou que fossem datados do período do final do segundo templo, que é a época de Jesus ali que aconteceu, né? Que tinha uma pedra rolante na frente. Então, de 900, daquele período, só achou 4. Se a gente fizer uma conta rápida, 1% de 900 é 9. Então, praticamente 0,5%. É muito pouco, né? E os 4 que eles acharam, por curiosidade, Rainha Helena de Adiabene, a família do rei Herodes de Jerusalém, outro túmulo que não tem um crédito aqui, da família perto da família de Herodes, e um outro localizado no alto do Vale de Cedron. Tá?
Só esses 4 foram encontrados que tinham essas características de pedra rolante na frente, né? Então, gente, esses túmulos, as famílias poderiam rolar a pedra para encobrir a entrada, obviamente, ou remover depois para permitir novos enterros, que vocês viram ali que era uma tumba familiar. Mateus 27, 57, 60, que nós já lemos, ele fala aqui, né? Fizeram abrir na rocha e rolando uma grande pedra. Então, peraí, gente. Tudo bem, arqueologicamente falando, nós temos poucas evidências não, nós temos evidências de poucos túmulos que eram dessa maneira, né? Porém, a Bíblia fala que foi assim. Fala que rolou, né? E essas pedras, gente, pesavam toneladas e não podiam ser movidas por uma única pessoa. E daí começa uma discussão. O que o Randall Price traz, né, quando ele fala disso aqui? Não se deve presumir que José agiu sozinho para rolar a pedra, né? Porque o texto tá falando aqui, ó, chamado José, teve com Pilatos. E olha o texto, ó. Pilatos mandou que ele fosse entregue e José, tomando o corpo, envolveu num pano de linho e depositou no seu túmulo novo. Gente, agora que eu percebi que tem pessoas andando, acho que nem chegou a... Já rodou? Obrigado, gente. Alguém passou aqui, eu não vi, valeu. Então, veja, gente, o texto pode dar a entender do jeito que está, talvez, porque está escrito aqui, né? De novo, né? Tomando o corpo, envolveu num pano de linho e depositou no seu túmulo novo. Só que o que o Randall Price fala? Não se deve presumir que José agiu sozinho para rolar a pedra, nem para transportar o corpo para o sepulcro. O texto diz que ele fez. A compreensão natural do texto é de que José assumiu a responsabilidade e ele supervisionou as tarefas. Então tinha mais gente com José, ele não chegou lá e deu uma de Rambo, né, e fez o negócio tudo sozinho. Até porque ele estava rico, então ele devia ter gente que ele, né, que devia fazer parte de uma equipe dele, enfim, né. As 3 mulheres no terceiro dia que vieram para ungir o corpo de Jesus, disseram umas às outras: quem removerá para nós a pedra, né? Daí tem lá em Marcos 16, 1-4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Ou seja, se a gente tivesse o entendimento que José da Arimateia, um homem sozinho, tivesse rolado a pedra, possivelmente 3 mulheres juntas poderiam ter condições. Faz sentido? Parece. E aqui a gente tem um relato na Bíblia que não. Elas não conseguiram fazer isso, né? Túmulos de pedra rolante eram muito caros e raros. A gente já viu, de 900, hoje a arqueologia achou 4 naquela região, vamos falar assim, Jerusalém, Grande Jerusalém, né? Nas regiões ali, de 900 só foram achados 4. Eram reservados para famílias reais ou famílias muito ricas. Kloner, que é o israelense que fez esse estudo dos 900, ele estima que 98% das pedras usadas para fechamento ali dos túmulos eram de blocos quadrados. Placas simples em forma de ferrolho, que a gente já vai ver uma foto em breve. Muitas vezes o preenchimento, porque assim, qual que era a função de você fechar? Era você fazer tanto que aqui, ó, selagem de tumbas, era você fazer uma vedação para evitar que entrasse ali, né, insetos, pequenos vermes. Então, eles colocavam a pedra e depois colocavam seixos. Seixos são aquelas pedrinhas redondas, sabe? Tipo brita, mas mais bonitinha, tipo que você usa em jardim assim. Então, eles colocavam seixos, pedrinhas pequenas redondas, ou argamassa, justamente para selar. Tá? Porém, José de Arimateia parecia ser uma pessoa rica, influente no Novo Testamento. E aí tem uma discussão sobre o significado das palavras. Tá? Em Mateus 27, 60, depois a gente volta para a riqueza do cara. Mateus 27, 60... ele diz, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro. Porém, em João 20, versículo 1, ele fala, e viu que a pedra estava revolvida, ou seja, removida. Né? E são 2 palavras que têm as origens ali. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá, gente? Eu vou ler que nem Tarzan aqui para vocês. Culio significa rolar e airo, removida. Né? E aí, o Kuller, que é o israelense, que fez esse estudo, ele disse isso. Me parece que faz mais sentido aqui a descrição em João. Em João, por quê? Porque tem tanta evidência de pedras que são quadradas e não de fato redondas, que ele acredita que a pedra que fechou o túmulo de Jesus era essa, quadrada. Ele acredita isso. Podemos finalizar, pessoal? Ele acredita que era isso. Vamos seguir. Uma foto que mostra, tá? Então ali, ó, pedra rolante em uma tumba de Nazaré. Então, olha lá, você entra, você tem um espaço, você tem ali os túneis e você tem a pedra que rola e fecha. Outra evidência de pedra rolante. Você vê, cara, que uma pessoa sozinha não vai rolar esse negócio, cara. Então aqui, ó, tumba próxima a Megido, tá vendo, ó? Também fecha aqui. Essa é a quadrada que eles falam, em forma de ferrolho ou rolha.
Então eles faziam esse desbaste justamente para ela poder entrar e ela, tipo rolha de garrafa mesmo, sabe? Ela vedar, encaixar, tendo uma ponta mais fina. Quase, pesadíssimo. E quase todas eram assim, né? O povão fazia isso, só os ricaços tinham o carro conversível, o elétrico, isso era a pedra redonda lá, né? Então vamos voltar. Porém, José de Arimateia parecia ser uma pessoa rica e influente no Novo Testamento. Mateus 27:57. Caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia. Gente, você tem uma pessoa que está escrevendo ali um evangelho. Não é à toa que ele está escrevendo isso. Você vê que se ele tem destaque é de fato porque era uma pessoa reconhecida por isso. Pessoa rica, e olha o que fala em Marcos 15:43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Então ele não era só apenas rico, como uma pessoa muito influente. Ele era não só um membro, ilustre membro do Sinédrio. E outra coisa, ele foi ter com Pilatos. Gente, a autoridade máxima de Roma da região ali dos judeus. Ele foi ter com Pilatos. Não era qualquer cara do povão, era um cara que era rico e influente. Teve ali uma audiência privada, que eles falam assim, com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos atende o pedido do cara. Então é um cara que ele é relevante naquela sociedade, rico e politicamente relevante, né? E além disso, veja o que está. Vocês sabem o que aconteceu, né? A parte dos judeus queriam que isso acontecesse. Então, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos. Por quê? A pessoa que era crucificada, gente, era uma vergonha. Você não tinha direito a um sepultamento digno, vamos falar assim. Você era um criminoso, você era um verme do verme do verme. Pegava o corpo, jogava tipo em vala, era comida por cachorro, era uma coisa horrorosa. Então, José de Arimateia, sabendo disso, não quer que o corpo de Jesus seja submetido a essa prática dos crucificados. Faltam 2 slides. Essa descrição de uma elite na sociedade de Jerusalém invoca alguém cuja tumba familiar poderia se enquadrar numa tumba dos ricos, que tem a pedra rolante. Então faz sentido, né? Estudiosos cristãos, através dos séculos, viram esse fato como um cumprimento da predição em Isaías, observando-se que Jesus era descendente do rei Davi e ele pertencia à realeza. Então Isaías 53:9 diz, falando do Messias, né? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve sua morte. Então tudo isso que aconteceu foi crucificado, que era uma vergonha. Repito o livro de John Stott, A Cruz de Cristo, é excelente que fala dessa passagem, né? Por que os cristãos adotaram a cruz, que era um símbolo de vergonha, como o seu símbolo, né? A gente teve vários símbolos que iniciaram o cristianismo, mas enfim. Então, vê como cumprimento. Último slide, a gente volta por essa comparação do rolar e removido. Então, gente, em todos os relatos dessa passagem, anjos são mencionados como tendo entrado na tumba e devem ter sido os responsáveis pela remoção da pedra. Mateus 28:2 fala, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu, aqui a palavra original está aqui em culho, tá? Ou uma variação de culho, e a pedra, e assentou sobre ela. Essa passagem aqui está na Almeida Revista Atualizada, que particularmente é que eu uso para ler a Bíblia e estudar. A mesma passagem de Mateus 28:2, na NVI, você vê que a mesma palavra aqui removeu na ara, NVI está rolou, tá? Então, de fato, se você usar o Strong Numbers, ele associa como pode ser removeu ou rolou. Então, como é que a gente pode responder isso aqui, gente? Quando a gente fala lá que José de Arimateia rolou a pedra, é um ser humano com possivelmente pessoas, são humanos rolando a pedra. Só que aqui é um evento sobrenatural. Estamos falando de anjo. Provavelmente o anjo não chegou lá e foi rolar a pedrinha lá. Rolou um Hadouken lá, uma coisa sobrenatural, e ele pode ter removido a pedra, entendeu? Não faz diferença se era quadrada, redonda, triangular, elipse, enfim. Não dá para comparar o José de Arimateia com um anjo. Então, de fato, para finalizar, gente, Randall Price, ele fala isso, né? Que de fato a gente tem que se ater ao que está descrito na Bíblia. Quem ia fazer uma pergunta? Aham, 4. Todos os outros. A pergunta foi, se de 904 eram pedras rolantes, quantos eram de rolha? 896. Todos os outros eram os quadradinhos. Tá bom? Gente, alguma pergunta? Passei 3 minutos. Peço perdão. Podemos encerrar? Felipe, antes de assinar aí, você ora para nós, filho, para terminar. Está concentrado na assinatura. Quem pode orar para nós aí, gente? Algum voluntário para oração? Fábio, ora para nós. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estudar, de encontrar, de estar junto. Queremos
somos gratos ao Senhor por isso. Bênção do Senhor, obrigado ao Senhor por Deus. Acima de tudo, louvamos pela palavra, pela Bíblia, pela eficácia, pelo nosso principal alimento. Obrigado por Dulce, obrigado por Mira, pelo tempo que foi dedicado durante esse ano para nos ensinar. Leva-nos em paz para casa, na vida, proveitoso no teu presente. Senhor, em Deus nós oramos. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal.